Bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Nancy Fiuza, você já sabe, e o nosso curso é Vida Cristã, orientações práticas para o dia a dia baseado no livro de Provérbios. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Eu sempre começo revisando a aula anterior, mas hoje eu não quero só revisar a aula anterior, eu quero reforçar as três últimas aulas, as aulas 9, 10 e 11, que nós falamos a respeito de desobediência, analfabetismo bíblico e procrastinação. Nós aprendemos nessas aulas que esses três itens, né, desobediência, analfabetismo bíblico e procrastinação, são os motivos de permanecer na superficialidade da vida cristã. Aprendemos que a raiz da desobediência é sempre um estado de oposição a Deus, à sua vontade, à sua sabedoria. Nós aprendemos também sobre a importância do estudo da Palavra de Deus, que é guardá-la no nosso coração como um reservatório para os momentos que nós iremos precisar dela ou até mesmo para nos sustentar, nos alimentar no nosso dia a dia. E também aprendemos que a procrastinação nos leva sempre a desperdiçar o precioso tempo que Deus nos deu, e assim a gente vive sempre atarefada e sem tempo de nos aprofundar no conhecimento do Senhor, no temor do Senhor. Por que eu estou pedindo para vocês revisarem e reforçar, assistindo novamente essas aulas, se for o caso, ali, estão disponíveis ali na playlist da Conexão Primeira? Porque a nossa aula hoje, cujo tema é Guarde o seu coração, nossa aula número 12, nós vamos falar a respeito de praticamente como se fosse um grande resumo de tudo isso que a gente falou. E seria muito legal se você tivesse na sua mente algumas coisas que nós já aprendemos nas outras aulas, ok? Bom, vamos começar com nossa aula com Provérbios 4, 20 e 23, que diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente está vendo desde o começo do nosso curso o que é esse coração, o que significa esse ser interior, não é? Então, o coração, dificilmente nos textos de Provérbios, tanto Salomão quanto os outros escritores vão conjugar esse coração com o órgão físico que nós temos, o coração. O coração, não só em Provérbios, no livro de Provérbios, mas em toda a Bíblia, vai se referir ao nosso ser interior, né? Onde está a sede da nossa consciência e natureza, o local das nossas emoções, dos nossos desejos e também o núcleo de tomada das nossas decisões. É no nosso coração, nesse homem interior, nesse ser interior, que nascem as nossas decisões, não é? Ou seja, é onde estão as motivações das nossas atitudes. Tudo nasce ali, tudo tudo é gerado ali, nesse lugar que nós chamamos de coração, que chamamos de alma. Algumas vezes a palavra de Deus vai identificar a palavra coração com o cérebro, com o nosso cérebro, com a mente. Algumas vezes vai identificar como sendo a nossa alma, como sendo a nossa inteligência, mas na grande maioria das vezes, os autores bíblicos sempre vão tomar o termo coração para identificar essa nossa natureza interior, esse ser interior que é quem nós realmente somos. O que nós somos exteriormente não mostra quem nós somos de verdade por dentro. Existem vários fatores que vão fazer com que a gente, mesmo consciente ou inconscientemente, que a gente não revele para os outros quem nós realmente somos, né? Isso é uma defesa que nós temos.
Então, só Deus conhece esse homem interior, só Deus conhece esse coração do qual a Bíblia se refere. E é por isso que é tão importante a gente aprender como proteger o nosso interior do ataque dos nossos inimigos. Nós falamos isso lá na aula número 3, seria bom também se você pudesse dar uma olhadinha lá. Aula número 3, nós falamos sobre autocontrole, sobre uma cidade que deixou os seus muros caírem e por isso ela está vulnerável aos seus inimigos. Tem bastante informação lá que também vai ajudar a você compreender essa aula ou complementar aquela aula com essa aula. E Salomão, ele considera isso tão importante como algo tão essencial que ele toma isso realmente como uma questão de vida ou morte. E para mostrar essa importância para nós, ele, nesse versículo, nesse trecho de Provérbios que nós lemos, a gente pode perceber claramente que ele está fazendo um apelo, e é um apelo de um pai. E esse apelo, ele contém, ele possui 3 aspectos bem marcantes nesse apelo. Primeiro, esse apelo não é tanto um convite ou algo que o autor, quem faz o apelo, está dirigindo a pessoa a fazer determinada coisa. Na verdade, esse apelo ele é formado por uma ordem. E a gente vê isso através do imperativo, dos verbos, guardar, escutar, prestar atenção, Se você puder voltar lá, você vai ler bem claramente o imperativo desses verbos, Ele diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, Logo em seguida ele fala: preste atenção, nunca as perca de vista. Então, ou seja, é uma ordem com vários itens a serem seguidos. E depois ele termina assim: guarde-as no fundo do seu coração. Ou seja, é algo tão precioso, é tão importante, que o que ele está fazendo, o que ele está pedindo em forma de ordem, no imperativo desses verbos. Então, é realmente algo que denota a importância de uma questão de vida ou de morte. O segundo aspecto marcante desse apelo, que na verdade é uma ordem, é porque esse apelo vem acompanhado de uma forte intensidade no sentido do significado do termo acima de tudo. Esse termo acima de tudo significa que guardar o coração é mais importante que qualquer outra coisa que o homem, que o seu filho, aí no caso de Salomão, tem que fazer. Acima de todas as riquezas, acima da sua profissão, acima dos seus desejos, acima da sua condição social, ou seja, acima de tudo. É importante, é necessário, é essencial, primordial que você guarde o seu coração, que você escute esse apelo, que você preste atenção e que você guarde no coração as palavras que ele está proferindo naquele momento. E o terceiro aspecto marcante é porque isso existe uma razão crucial para esse apelo. Ou seja, do coração depende toda a vida da pessoa, não é? Toda a vida de alguém depende do que ela é no seu interior, nem tanto do que ela é no seu exterior, do que ela faz, mas sim do que ela é interiormente. E a gente pode lembrar muito bem disso quando a gente lê Marcos 12:35, Ali naquele versículo, Jesus está dizendo que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, meninas, vê só como é importante essa questão de preservar o nosso coração, de guardar o nosso coração do mal, de nos desviar do mal, que é esse o sentido que a gente vai ver daqui a pouco. Então, segundo Salomão, esse ser interior, que é a origem da vida, que construímos,
que é a forma como a gente reage às nossas crises, que é a forma como nós tomamos decisões, ela é a mola propulsora do bem ou do mal nas nossas vidas. E tudo isso concentrado num órgão interior chamado coração, que a Bíblia vai chamar de coração. E afinal de contas, de que ou de quem nós devemos guardar o nosso coração? Charles Swindoll, ele vai dar para nós um exemplo bem atual desses inimigos. Ele diz assim, no seu livro, Vivendo Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando, né? Nós estamos complementando o nosso curso sobre vida cristã. Ele diz assim: não se engane, o seu coração está sendo sitiado. Como bandos de ladrões ao redor de uma fortaleza, os anunciantes, os magnatas da pornografia e os magos dos meios de comunicação procuram encontrar um ponto de entrada. Eles querem entrar para que possam sujeitar você. Olha que interessante. Há muito tempo atrás, no tempo de Salomão, não havia, né, essa facilidade de informação que nós temos hoje. Então nós precisamos contextualizar os inimigos daquela época para os nossos inimigos de hoje. Se você se lembra, lá na aula de número 3, nós aprendemos que os nossos inimigos são Satanás, o mundo e a nossa carne, que é a natureza pecaminosa que nós ainda carregamos. E aqui Charles Swindoll nos dá um vislumbre do nosso inimigo mundo, não é? Ou seja, esses são o consumismo desenfreado, é a pornografia que hoje em dia é tão acessível. Anos atrás era complicado, era difícil, havia um constrangimento muito grande envolvendo a pornografia. Hoje em dia é tudo muito liberado. Os anunciantes, os magos, né, que eles chamam aqui, né, dos meios de comunicação, que por trás dos meios de comunicação, esses magos tentam incutir em nós, tentam trazer para as nossas vidas filosofias e doutrinas que estão totalmente contrárias à verdade bíblica, à verdade de Deus. Então o mundo, que é todo esse sistema, não só da mídia, mas os sistemas econômicos, os sistemas filosóficos, eles se unem a Satanás e eles estão sitiando o nosso coração o tempo todo. Eles querem entrar, querem tomar conta de nós, tomar conta do nosso interior, da nossa alma e nos levar para cada vez mais longe do temor do Senhor, que é aquele relacionamento íntimo e experimental com Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, meninas, com o que nós vemos hoje em dia através das mídias, porque esse tem sido o principal meio de ataque ao nosso coração, ao nosso homem interior. Satanás e o mundo se unem através dessa velocidade de informações, desses apelos de propaganda, de programas, de filosofias, e eles estão invadindo não só os nossos corações, mas também como as nossas casas, nossos maridos, nossos filhos, netos e tudo aquilo que nós amamos. Então, a pergunta que fica é como podemos guardar o nosso coração desses ataques? Porque são coisas tão comuns no nosso dia a dia, não é? Nos nossos tempos. Nós não vivemos sem internet mais, nós não vivemos mais sem as redes sociais, nós não vivemos mais sem essa aceleração de comunicação, essa rapidez de informação, nós não vivemos mais sem isso. Então, como é que nós vivemos? E como é que nós podemos encontrar no texto bíblico, que foi escrito há tantos anos atrás, soluções para esses inimigos que nos cercam hoje? O rei Salomão, ele nos dá algumas orientações quando ele continua lá no capítulo 4, nos versículos 24 e 27, continua a dar o seu apelo, a fazer o seu apelo.
No versículo 24, que ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Ele está dizendo para nós assim: ignore falsas orientações. E o que significam para nós essas falsas orientações hoje? É tudo que nos leva para longe da verdade da palavra de Deus, ou então que distorce a palavra de Deus. Nós temos N modos de ouvir a palavra de Deus e, infelizmente, N modos errados que a palavra de Deus está sendo proclamada. Está sendo proclamada de forma distorcida, está sendo proclamada de forma errada, não tem doutrina, não tem ensino verdadeiro, mas sim são heresias e nós estamos expostas a isso. Então, quando Salomão fala afaste da sua boca, né, fique longe dos seus lábios a maldade, é para você nem ouvir, nem se contaminar e nem reproduzir o que não é verdade bíblica. Infelizmente, hoje nós fazemos muito isso, através das fake news, que muitas vezes a gente nem sequer toma o cuidado de conferir se é verdade ou não. Ou então de alguma falsa doutrina, ou de algum ensinamento de um falso mestre que nós escutamos, e por não ter conhecimento bíblico, lembra da aula número 10? Por não ter conhecimento bíblico, por não nos aprofundarmos em conhecer a palavra de Deus, nós acreditamos, achando que aquilo é verdade, e vamos passando para frente. Então, isso é passar a mentira para frente. Isso é uma forma de contaminar não só o seu coração, como o coração de outras pessoas também. Então, Salomão diz, para não contaminar o seu coração, para proteger o seu coração, ignore as falsas orientações. Principalmente quando alguém fala alguma coisa e você fala, isso não tem nada a ver. Ou então você fala para alguém alguma coisa e essa pessoa fala, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A outra orientação que ele nos dá está no versículo 25, que diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Meninas, nós temos um destino, e o nosso destino é caminhar para a eternidade cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. É ter uma vida de santificação. Nós precisamos focar a nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, filtrar os nossos sentidos através da santificação, de uma vida de santificação. Porque o nosso foco é chegar ali na eternidade como uma noiva, linda, bonita, pura, sem mancha, sem mácula, que ninguém a acuse de nada. Para isso, nós precisamos viver uma vida de santificação e nós temos que focar nisso. Se a gente perder o nosso foco na santificação, com certeza, nosso coração será contaminado e nós iremos contaminar outras pessoas também. Então, além de ignorar as falsas orientações, concentre-se no seu destino, se concentrando, se mantendo diligentemente numa vida de santificação. Mesmo que de vez em quando a gente escorregue, mesmo que de vez em quando você pise na bola. Para isso, Deus já nos deu o caminho da resolução, que é 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque Ele sabe que nós ainda somos pecadoras, que nós vamos pecar, que nós só alcançaremos uma vida totalmente santa quando nós estivermos na glória junto com Ele. Então, foque, olhe para frente, olhe para o seu destino e se mantenha numa vida de santificação. E a terceira orientação que ele nos dá está no versículo 26 e 27, que diz, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Mantenha os seus pés no caminho reto que Deus traçou para você. Não tome desvios.
E que desvios são esses? Muitas vezes é escutar e dar ouvido às falsas verdades, falsas verdades não, né? Falsas verdades é mentira, né? Ouvido às mentiras, dar ouvidos a falsas doutrinas, a falsos mestres. Muitas vezes atalhos é disseminar esses ensinos, essas fake news que nós estamos tão habituadas hoje em dia a ver nas nossas redes sociais. É se concentrar no caminho. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda significa se manter reto nos caminhos do Senhor, conforme a palavra dele nos diz, seguir aquilo que ele prescreveu na sua palavra revelada e que nós temos com tanta facilidade aqui no nosso país. Há países onde a palavra de Deus nem sequer entra. Tem países como a Arábia, por exemplo, que se você chega na alfândega e eles percebem que você tem uma Bíblia com você, eles retêm a sua Bíblia na alfândega e você só vai pegar a sua Bíblia de volta quando você sair do país. E nós temos tanta facilidade, não é, de leitura de Bíblia, de estudo da palavra de Deus. Para quê? Para nos mantermos nos nossos caminhos, nos caminhos retos que o Senhor traçou para nós. Então não tome atalhos. Seja bereana. Se você ouvir alguma coisa, não é, que não soa bem, vá para a palavra de Deus. Vá procurar alguém que possa te ajudar, mas não tome esse atalho no nome de Jesus. E também a gente pode responder essa pergunta no que nós já estamos aprendendo desde o começo do nosso curso. A resposta está no temor do Senhor, nesse relacionamento íntimo e experimental com Deus e nos frutos que esse relacionamento produz. Ou seja, que é a aquisição de sabedoria, não é? Que está à nossa disposição, disponível para nós o tempo todo. Então, para não desviar, para não tomar atalhos, a gente precisa ter sabedoria para reconhecer os nossos caminhos. A gente precisa andar por caminhos retos. E é o que Provérbios 3:6 diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Então é andar por caminhos retos e andar em dependência ao Espírito Santo de Deus. Outro fruto é adquirir autocontrole. Lembra da cidade morada? O autocontrole nas nossas vidas, domínio próprio, funciona como essa barreira de defesa à nossa volta. Os nossos inimigos têm dificuldade porque essa barreira é sólida, é alta, é forte. Então nós precisamos investir o tempo todo em não só levantar essas barreiras, mas também de supervisionar quando acontece alguma brecha, algum buraco. A gente tem que ir lá e consertar aquela brecha, nos colocar debaixo, né, nos humilharmos debaixo da mão de Deus para sermos corrigidas, disciplinadas e fechar as brechas das nossas barreiras, dos nossos muros, do nosso autocontrole e domínio próprio. Outro fruto também desse relacionamento é saber pensar, sentir e desejar. Isso significa que quando nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus e a nos submeter ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós começamos a questionar sobre a nossa vida, sobre a forma como nós sentimos, sobre a forma como nós desejamos, se estamos fazendo isso de forma santa ou de forma pecaminosa. Nós precisamos entender que o nosso homem interior, ele ainda está contaminado com aquela natureza pecaminosa de antes de conhecermos Cristo. E ela vai fazer de tudo para desviar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos para longe da vontade de Deus, para a vontade dela, ou seja, para uma vontade pecaminosa. Então nós precisamos, debaixo da sabedoria de Deus, através dessa sabedoria, aprender a pensar, a sentir e a desejar. Adquirir contentamento. Como é importante ter contentamento.
Porque quando nós estamos contentes com o que Deus tem provido para as nossas vidas e pelo que Ele está fazendo nas nossas vidas, os apelos da propaganda, os apelos da mídia, os apelos desses magos dos meios de comunicação não encontram refúgio no nosso coração, não encontram eco no nosso coração. Fica mais fácil repelir esses nossos inimigos. A gente não dá muita atenção. Por quê? Porque o nosso coração está contente com o que Deus tem feito. E esse contentamento traz uma proteção profunda para o nosso coração. Abandonar a superficialidade. E como que nós abandonamos a superficialidade? Através da obediência, através do conhecimento da palavra de Deus e através da diligência, que é o contrário da procrastinação que nós aprendemos na semana passada. A superficialidade, essa vida meia boca, assim, vida cristã, mais ou menos, nos impede de nos aprofundarmos no temor do Senhor, nesse relacionamento tão bonito, tão gostoso com Deus, que traz tantos benefícios para nós. E por último, a aquisição de conhecimento bíblico, que foi o que nós falamos, que serve como um reservatório no nosso coração, que vai servir de defesa para o nosso coração a hora que ele for atacado por esses inimigos. Então você vê só como é importante esse nosso curso sobre vida cristã desde que começou até agora. Uma coisa vem puxando outra, uma coisa vem complementando a outra. Por isso que eu dei a dica lá no começo da nossa aula de hoje, para você fazer uma revisão, um reforço, vendo novamente as aulas 8, 9 e 10, que é sobre superficialidade, as causas da superficialidade. Então, quando você for fazer essa revisão, você vai entender por que aqui a gente está falando sobre essas coisas novamente e que são os recursos para proteger o nosso coração, para guardar o nosso coração, para deixar o nosso coração blindado contra esses inimigos e que hoje são muito poderosos. Não que eles não fossem poderosos antes, na época que Provérbios foi escrito, mas é que à medida que vai se aproximando aquele dia, o dia do retorno de Jesus para nos buscar, o dia do Senhor, os nossos inimigos vão ficando cada vez mais desesperados e vão criando estratégias cada vez mais malignas para atacar o nosso coração e para ganhar a nossa alma. Então nós precisamos estar muito atentos. Outra coisa, atenção. Nós precisamos ter atenção no seguinte: o sentinela que vigia uma cidade, ele não o faz somente por causa de inimigos externos. Não, não. Esse sentinela, ele também protege uma cidade onde existem cidadãos que estão prontos para trair essa cidade. Ela está à mercê de inimigos internos. Cidadãos traiçoeiros que querem trazer desordem e confusão para dentro da cidade. É aquela natureza pecaminosa que ainda existe dentro de mim e de você, que quer voltar para o pecado, que quer voltar para a independência de Deus, não quer mais estar submissa a Deus. Ela quer voltar aos seus prazeres pecaminosos e mundanos. E ela vai fazer isso, ela vai procurar a todo custo fazer isso. E uma das formas que ela acha para fazer isso é se aliar com os inimigos externos, que é Satanás e o mundo. E se aliando a eles, toda a cidade, que é o nosso coração, está o quê? À mercê de ser atacada e destruída a qualquer momento. Então, entenda guardar o coração como sendo uso diligente e constante de todos os meios sagrados para preservar a alma do pecado e manter sua doce e livre comunhão com Deus. Para manter essa comunhão doce e livre com Deus, né, essa comunhão maravilhosa, esse relacionamento maravilhoso que a gente chama de temor do Senhor,
nós precisamos nos esforçar, trabalhar para manter o pecado longe. Seja esse pecado vindo através de Satanás, seja esse pecado vindo através do mundo, seja esse pecado vindo pela nossa própria natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós. Isso é esforço, isso é trabalho, depende de nós, depende das nossas decisões de querer ter uma vida de santificação diante do Senhor. E para terminar a nossa aula, eu vou deixar aí uma palavra de Charles Swindoll a respeito de tudo isso que nós falamos. Você tem um destino, portanto é essencial proteger seu coração, conhecendo a Deus pessoal e experimentalmente, discernindo a sua vontade revelada, eliminando todas as distrações que afastam você desse chamado e andando firme e constante pelo caminho que Ele ordenou. Proteja sua mente e não se contente com nada menos que o melhor de Deus. Meninas, é isso que vocês querem para os seus corações? Estar com seus corações bem coladinhos com Deus, numa comunhão bem gostosa com Deus, de estar com o seu coração protegido por Deus, pelas palavras de Deus, pelos ensinos da palavra de Deus? Então façam isso que Charles Swindoll está dizendo. Tenha discernimento, tenha essa vontade de andar firme e constante pelo caminho do Senhor. Não abandone nem o Senhor, nem os caminhos do Senhor. Esse é o segredo para manter o nosso coração cada vez mais protegidos de Satanás, do mundo e de nós mesmas. Ok? Semana que vem nós vamos falar sobre a soberania divina e como a soberania divina influencia no nosso dia a dia. Ok? Até lá, minhas queridas, um grande beijo. Tchau, tchau.